de forma simplesmente, não é, aleatória. Ele escolhe alguém ali e pega a minha dívida e joga na sua conta. Isso é justo ou é injusto? É justo você pagar a minha dívida? É justo? É claro que não. Se a instituição Bradesco quiser perdoar a minha dívida, eles têm que cancelar a escrita que está contra mim. Se eles querem abolir a minha dívida, cancelar a minha dívida e serem justos, a única forma de fazer isso é simplesmente o quê? Pagando a minha dívida ou cancelando a minha dívida. Eles não podem pegar o que eu devo e jogar na conta de um outro cliente do banco. Isso seria o quê? Injusto. Queridos, por que que o Senhor Deus não permitiu que um anjo morresse em nosso lugar? Ou qualquer outra criatura? Se o Senhor Deus tivesse pego a nossa dívida e jogado sobre um anjo, que é uma criatura, seria justo? Não. Seria justo você pagar pelos meus pecados? É lógico que não. Mas Jesus morreu para pagar os nossos pecados, porque Ele é Deus. Só Deus poderia cancelar o quê? A dívida. Se o Senhor Jesus não é Deus, o Pai foi tremendamente injusto ao colocar sobre uma outra criatura os pecados de outras criaturas. E o plano da salvação é uma tremenda de uma farsa, uma tremenda injustiça. O plano da salvação só tem lógica, só é um plano justo, se o Senhor Jesus for Deus. Ele resolveu cancelar a nossa dívida e se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Só tem sentido se Ele for Deus. Há uma lista enorme, queridos, em vários livros por aí, que mostram que Jesus é Jeová. Há pelo menos uns 30 ou 40 textos que você pode comparar Antigo e Novo Testamento. Vou mostrar alguns poucos exemplos agora. O que eu vou mostrar nos próximos versículos bíblicos? Textos do Antigo Testamento que se referem a Jeová e textos no Novo Testamento que se referem a Jesus. Os primeiros exemplos estão aqui. Zacarias 12:10 e João 19:37. Depois eu vou ler Isaías 44:6 e comparar com Apocalipse 1:17 e Apocalipse 2, versículo 8. Vai aparecer o quadro, vejam só. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. O texto aqui no original é obviamente uma referência a Jeová. E planteá-lo-ão como quem planteia por unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse é um texto que na tradução Novo Mundo, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, reza assim: verão a Jeová a quem traspassaram. Traspassaram ou transpassaram é português correto. Zacarias 12, o versículo 10. Agora vejam. A mesma frase no Novo Testamento em relação a Jesus. João 19:37. Outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. O texto de Zacarias se referindo a Jeová. E agora a mesma frase se referindo a Jesus no Novo Testamento. Isaías 44, versículo 6. Assim diz Jeová, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então Jeová diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Agora vejam só. Apocalipse 1:17. Quando o vi, é João dizendo, quando o vi, ele viu a Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele, Jesus, pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro
e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Jesus Cristo. O primeiro e o último. Então, o mesmo texto, ou a mesma ideia, a mesma frase, usada para Jeová no Antigo Testamento, é usada para Jesus no Novo Testamento. E há vários argumentos. O profeta Isaías, por exemplo, falando sobre o precursor de Cristo, João Batista, diz que João Batista, que Isaías chama de a voz do que clama no deserto, viria para preparar o caminho de Jeová. No Novo Testamento é muito claro que a voz do que clama no deserto, João Batista, veio para preparar o caminho de quem? De Cristo. E em Eclesiastes 12, o versículo 7, há a seguinte frase: o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E em Atos 7, o versículo 59, quando Estevão está morrendo, ele diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, Salomão, em Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o espírito volta para Deus. Estevão, orando para o Senhor Jesus Cristo, disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito voltou para Deus, para Cristo Jesus. Entenderam o raciocínio? Vou mostrar agora aqui mais 4 adjetivos usados para Jeová no Antigo Testamento, que são usados para Jesus no Novo Testamento. Anote o texto. Salmo 23, 1. Jeová é o meu pastor. João 10, 14. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quando Davi escreveu: o Senhor é meu pastor, escreveu para quem? Para Jesus. Porque Jesus veio e disse: eu sou o bom pastor. Salmo 27, 1. Diz que Jeová é a luz. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz. Salmo 18, 2, diz que Jeová é a pedra. 1 Coríntios 10, versículo 4, diz que Jesus é a pedra. Jeremias 10, 10, diz que Jeová é a verdade. Em João 14, 6, Jesus diz: eu sou a verdade. Entenderam? A mesma ideia apresentada para Jeová no Antigo Testamento é apresentada para Jesus no Novo Testamento, porque Jesus é Jeová. Eu tenho, irmãos, 2 Bíblias aqui. Eu vou abrir essa de capa verde. Vou colocar o óculos, porque eu mal enxergo a Bíblia, quanto mais as letras. Eu tenho aqui a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Eu vou abrir a Bíblia das Testemunhas de Jeová no Salmo 110. E eu vou ler os versículos 1 e 5. Todas as vezes que na nossa Bíblia aparece o nome Senhor, com S maiúsculo, as Testemunhas de Jeová traduziram como Jeová. Então vejam só, Salmo 110, 1. A pronunciação de Jeová ao meu Senhor é: senta-te à minha direita. Então Jeová disse para alguém: assenta-te à minha direita. E o versículo 5 diz: o próprio Jeová à tua direita. Isso é um bom texto para você anotar, para perguntar domingo de manhã, quando bater na porta da sua casa. Quem está à direita de Jeová é Jeová. Então há 2 Jeovás. Disse Jeová ao Senhor: assenta-te à minha direita. E o versículo 5 diz: o próprio Jeová à tua direita. Quem está à direita de Jeová é Jeová. Agora vejam só. Abra a Bíblia em Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, o versículo 1. Apocalipse 22, o versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então Deus e o Cordeiro estão assentados no mesmo trono. O próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse 3, na carta à Laodiceia, que como ele venceu e se assentou no trono do Pai.
Então, o Senhor Jesus está sentado no mesmo trono de Deus. Agora, Deus o Pai. Leiam Apocalipse 7. Apocalipse 7, o versículo 17. Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, raciocinemos juntos.